Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos esperar o professor Sérgio entrar na nossa live, né? Temos algumas pessoas aqui. Vamos chamar o professor Sérgio para a nossa conversa. Tudo bem com vocês? Professor Sérgio, vamos lá. Uma breve apresentação do professor Sérgio. O professor Carlos Sérgio Agostinho é professor associado da Universidade Federal do Tocantins. Ele é dotado no curso de Ciências Biológicas do campus de Porto Nacional, doutor em Ecologia e Recursos Naturais e possui experiência nas seguintes temáticas: Ecologia de peixes, impactos de reservatórios sobre a ictiofauna e sistemas de transposição. Vamos começar a discutir um pouco sobre a palestra que acabou de ser proferida no YouTube, intitulada Impactos da construção de barragens sobre a ictiofauna. Tá? Eu vou chamar o professor Sérgio para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso aqui. Estou vendo que tem alguns rostinhos novos aí, né? Como vocês estão? Estão com saudades aí? Olá, Mariana. Olá, Sérgio. Olá, tudo bem? Tudo certo? Escuta perfeitamente? Está conseguindo me ouvir bem? Escuto, tudo bem? Bom, tem um pessoal bacana entrando aí, o José Carlos entrou agora, o Charles batendo palminha aí, a Adriana Tacaco, né? Sérgio, vamos começar a nossa conversa. Nós acabamos de falar um pouquinho sobre os impactos na ictiofauna, devido às construções de barragens, né? E nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores, não sei se chamam assim, né? Essa nova tecnologia. Mas vamos seguir uma linha lógica, né? Raciocínio aqui, para que a gente consiga trabalhar um pouquinho aí, certo? A primeira pergunta que eu tenho para você, eu vou fazer, na verdade, uma observação, tá? Existem duas realidades em termos de ictiofauna, né? Devido às dinâmicas dos rios. Primeiro, a existente no Rio Araguaia, e segundo, a existente no Rio Tocantins, apesar de ambas serem complementares, né? A pergunta que não foi feita é o seguinte: quais as expectativas de impactos reais sobre o Rio Araguaia, né? Porque você mostrou na sua apresentação que, felizmente, né, o Rio Araguaia ainda não foi parcelado ou comedido com as hidroelétricas como o Tocantins é, né? E em termos de diversidade, composição e abundância, como que isso muda no Rio Araguaia? Uhum. Bom, a gente pode pensar em duas situações. A primeira é quando esse impacto pode acontecer, né? Tem a previsão de várias barragens no Araguaia, mas por enquanto não existe nenhuma grande barragem no Araguaia. Bom, a situação é a seguinte: nossa matriz elétrica é basicamente hidroeletricidade. Então, o Brasil está funcionando assim: a gente tem uma demanda energética e as barragens que existem estão conseguindo manter essa demanda durante o período de chuva. Tanto que quando é período de seca, a gente tem que pagar as termoelétricas e aí a bandeira da conta de energia fica vermelha, né? Então, com essa situação atual da pandemia, houve um retrocesso na economia. Isso para os peixes vai ser bom, porque a demanda por novas barragens diminuiu. Não é? Porque quanto mais um país se desenvolve, maior é a necessidade de energia, e energia elétrica, inclusive. Então, quando vai ser construída essas barragens no Araguaia, a gente não consegue responder. Deu uma atrasada em termos de demanda de novas barragens, né? Mas é muito provável que vai sair sim. Agora, em relação ao impacto das barragens sobre a ictiofauna, é mais ou menos um padrão. Assim, as barragens levam a uma redução na riqueza de espécies nativas, leva uma alteração na abundância de indivíduos e leva, muitas vezes, uma mudança da composição de espécies, não só das nativas, algumas vão ser extintas, mas espécies que vão invadir. Então, as barragens levam a uma modificação ecológica da ictiofauna. Bastante preocupante, né? Certo. Era isso? Nesse sentido, nós temos algumas perguntas que foram feitas, né, para alguns acompanhantes aí da nossa live, né? A Luana Pereira, né, ela fez uma pergunta interessante aqui para a gente, né?
né? Quais grupos de peixes são os mais suscetíveis a essas mudanças, né? E para quais grupos os danos são maiores, com base nos seus estudos da ictiofauna? Olha, os danos são maiores. Sempre que a gente tem neotropical aqui da América Latina, parte da América Central, essa fauna de peixes, o padrão de migração de algumas espécies de reprodução é a migração, ou seja, eles têm que subir um trecho, desovar e a água da chuva trazer os ovos e larvas. Então, essas espécies que precisam de trechos livres, essas é esperado que elas se deem muito mal e podem ser extintas pela barragem. Somente construiu a barragem, é esperado que essas espécies sejam extintas localmente. Agora, se essa extinção dessas espécies vai ser local, que vai ser, mas também vai ter uma amplitude regional ou global, vai depender do número de reservatórios que existe na bacia. Se construir uma série de reservatórios, se os rios, por exemplo, o nosso rio Tocantins e Rio Araguaia, se tornar no futuro próximo uma sequência de reservatórios, seguramente as migradoras vão ser eliminadas do sistema. Né? E geralmente as migradoras são as espécies de grande interesse comercial. Outras espécies, que a gente chama de sedentárias, que não precisa deslocar grandes distâncias, né? Não tem muitas exigências em termos de exigências de deslocamento para a reprodução, essas podem se dar bem na área de reservatório. E aí essas espécies aumentam em abundância, em número de indivíduos. Mas a riqueza de espécies sempre diminui. Riqueza de espécies nativas sempre diminui com a barragem. Agora, vai chegar a espécie exótica, que vai começar a compor, pode chegar, né? Depende do uso que a gente vai dar na bacia. Então, é isso. Algumas espécies tiram proveito, mas várias podem ser extintas. Certo. Ok? Sérgio, a Mariana Vaz da Costa, ela fez uma pergunta, acho que é uma curiosidade que acho que muitas pessoas têm, né? Uhum. As turbinas, elas são ligadas com qual frequência, né? Que podem ocorrer aqueles casos de supressão da ictiofauna que está adjacente ali da barragem? Olha, tecnicamente eu não sei responder qual a frequência, porque tem pelo menos 3 tipos de turbina. E as turbinas têm, como os diferentes carros, né? O tempo que você tem que fazer a revisão varia de marca para marca e varia de carro para carro, quanto que ela gera, como que ela funciona. Se essa água que passa pela turbina vem com uma crofta ou não, tem vários fatores, né? Agora, uma coisa é certa, determinados momentos de operação da barragem são preocupantes quanto à mortandade, que são aqueles momentos de comissionamento que eu falei na palestra, né? Que é um momento de teste de turbina, liga, desliga várias vezes para ver se a turbina passou pela garantia. Então, nesse momento, geralmente acontece grandes mortandades, né, nas turbinas. É o que a gente ouviu quando se fecha um reservatório e vai se testar as turbinas, pode esperar que os jornais vão noticiar grandes mortandades. É muito provável. Então, esse momento é quase que inevitável. Agora, não é só turbina. O vertedouro, por onde verte a água do reservatório, a água em excesso, também pode levar à mortandade. E aí é mais complicado ainda, porque aí não depende da manutenção de turbina ou comissionamento. Depende das chuvas. Se chover e precisar liberar água, pode ser que a velocidade com que a água começa a verter é um componente importante nessa mortalidade que o vertedouro pode causar. Porque basicamente o vertedouro resulta em grandes mortandades porque a água que desce do vertedouro desce com grande velocidade, jogando os peixes que estão no fundo para a superfície de forma muito rápida. Aí ocorre expansão das vísceras e o peixe morre. Muitos peixes morrem. Então, tanto na turbina quanto no vertedouro se tem problema de mortandade e que varia. Por isso que tem que ser monitorado sempre. Né? Tem que ter... O que acontece é que as barragens atualmente, depois de tantos problemas que a gente tem nas barragens em termos de mortandade, existe uma associação, assim, uma conversa muito refinada entre os biólogos, e geralmente algumas barragens têm biólogos responsáveis, e a operação da barragem. Porque dependendo da forma que você operar a barragem, você pode causar mortandade. O engenheiro está lá ligando e desligando a turbina, não está preocupado como é que está lá embaixo, abaixo da turbina. Porque isso também depende da época do ano. Tem certas épocas do ano que os cardumes chegam próximo às turbinas. Chegam grandes cardumes.
E aí, parada de máquina, que a gente chama, que é parar a turbina para manutenção nessa época, é muito perigoso. Assim como abrir o vertedouro nessa época, que tem grandes cardumes abaixo da barragem, também é muito arriscado ocorrer as mortandades por isso que eu falei de o peixe ser levado rapidamente para a superfície e ocorrer expansão das vísceras, né? Então, é isso. Se eu estiver demorando muito na resposta, vamos falar um pouquinho, eu acho que responder. Vamos falar um pouquinho sobre extinção das espécies, né? Você comentou com a gente na palestra, né, que os barramentos eles levam, né, à eliminação de barreiras geográficas, né, e, consequentemente, uma mistura, né, das populações de espécies acima e abaixo que antes não se encontravam, né, de maneira natural, né, e elas acabam, na verdade, geograficamente se separando devido à construção dessa barragem, certo? Tendo essas evoluído, né, de maneiras diferentes, né, como que a gente pode pensar, né? A pergunta é o seguinte: qual seria a possibilidade real de uma extinção local, né, ou regional de uma determinada espécie, né? E aí, já aproveitando o gancho, tem uma pergunta de um aluno aqui, o Wani Euler, acho que é esse o nome do participante aqui, né? Existe algum exemplo local disso? Olha, o problema de eliminação de barreiras naturais, barreiras que provocam isolamento reprodutivo, é um problema sério e que não é muito valorizado, não é muito analisado, considerado quando se vai construir reservatórios. Exceto quando você tem grandes barreiras. Quando você tem uma cachoeira imensa que vai ser inundada, aí o pessoal fica mais atento. Mas às vezes existem barreiras geográficas que nós, depende de onde o reservatório vai ser construído, pode ter essas barreiras, e muitas vezes a gente não a gente que eu digo, a comunidade não fica atenta a isso. Mas a eliminação da barreira geográfica não é somente um risco de mistura de espécies, né, de introdução de espécies, né, espécie que estava na comunidade abaixo para a comunidade acima, não é só isso. Pode haver mistura de populações, quer dizer, indivíduos da mesma espécie, populações diferentes se misturarem. E, obviamente, isso leva a uma perda de variabilidade, pode levar a uma perda de variabilidade genética. Isso também é um prejuízo que tem que ser computado e tem que ser analisado. Quer dizer, não é só misturar espécies, você mistura populações que estavam isoladas há muito tempo e que têm a sua variabilidade genética adaptada àquela realidade, né? Então, isso é frequente e tem que ser observado. No Tocantins, eu não tenho exemplos disso. Não tenho exemplo de uma grande cachoeira que tenha sido inundada, a não ser, exceto corredeiras, que a gente chama, né? Corredeiras é questionável para quais espécies ela poderia servir como uma barreira geográfica, né? Mas nós temos um grande exemplo no Brasil e absolutamente preocupante, que foi o reservatório de Itaipu. Como eu falei na palestra, tinha as cachoeiras, as 7 quedas, né? Que era uma das maravilhas da natureza. Era impressionante aquilo, o mundo inteiro. Aquilo era muito maior que Niágara, era muito maior que Iguaçu, era imensa. E o reservatório foi construído 150 quilômetros abaixo. Então, quando o reservatório encheu, as cachoeiras ficaram embaixo d'água. E essa barreira foi eliminada. E aí, muitas espécies, mais de 30 espécies que ocorriam somente abaixo da cachoeira, invadem o Alto Paraná. O meu doutorado foi com uma dessas espécies que invadiu, que era um serraçal-mídeo. Então, eu acompanhei isso durante vários anos e a espécie nativa diminui acentuadamente. A gente não sabe se essa espécie nativa, que está sofrendo com a competição com a espécie invasora, ela vai ser eliminada, é uma tendência, ou se essa espécie nativa vai se comportar como fugitiva no ambiente. Ou seja, a espécie pode continuar, essa nativa poderia até continuar no ambiente, desde que ocupasse recursos marginais que a espécie invasora não está interessada. Então, essas relações são relações entre as espécies, são relações que se estabelecem a longo prazo, né? É difícil a gente responder de primeira o que vai acontecer, né, com as espécies nativas quando você introduz 30 espécies invasoras.
Mas isso, sabidamente, não é nada bom. Só vai acontecer coisas ruins, né? Sérgio, aproveitando o gancho aí que você deu sobre explicação, né? Existem algumas perguntas já de alguns colegas aqui que estão participando com a gente, né? Uhum. Falando um pouco sobre a questão das inúmeras hidrelétricas existentes no país inteiro, né? A Raina, né, Melo Carvalho, ela perguntou o seguinte, né? É possível afirmar que algumas barragens tenham menos impacto que outras, né? Comparando, por exemplo, Tucuruí e Lajeado, né, com Belo Monte, né, que tem uma magnitude fora da realidade, né? É apenas realmente a questão da produção energética ou o impacto em cima da ictiofauna realmente é mais evidente e mais contundente? O impacto sobre a ictiofauna é completamente diferente. As barragens elas sempre impactam, não é? Sempre vai reduzir o número de espécies nativas, vai alterar a abundância de indivíduos e pode ocorrer a invasão de espécies exóticas ou não. Agora, tem barragens que causam impactos muito mais intensificados. O número de espécies que podem ser extintas são muito maiores. O prejuízo ambiental pode ser muito maior. As barragens não têm a mesma magnitude de impacto negativo sobre a ictiofauna, não é? A barragem no Brasil, né, que é tida como um dos maiores desastres ambientais, é Balbina, na Amazônia. Balbina gera, em termos de energia, 4 vezes menos que Lajeado e inundou uma área 4 vezes maior que Lajeado, e de mata, floresta. Então foi inundado aproximadamente 2.500 quilômetros de mata. Então, isso aconteceu em épocas que o licenciamento ambiental estava ainda engatinhando. Mas em relação à pergunta, as barragens têm efeitos, magnitudes de efeitos negativos completamente diferentes uma da outra. Não é a mesma coisa. Depende de muita coisa. Depende da comunidade que ocorre ali, depende da quantidade de vegetação que vai ser inundada, depende de qual a posição da barragem no rio, se é de cabeceira, se é de meio, se é de foz, tem vários fatores. Mas a resposta é não, as barragens têm diferentes magnitudes de impacto sobre a ictiofauna. Certo. Sérgio, eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem uma pessoa que fez 3 perguntas, mas ela faz perguntas de temas variados, mas eu vou meio que encaixando elas ao longo da nossa conversa aqui. Tá? Se eu lembrar. A Giovana Souza Andrade, né, ela fez a seguinte pergunta, né? Queria que você apontasse, né, a gente sabe quais são os efeitos deletérios em cima da ictiofauna da construção de uma barragem, né? Mas existe algum ponto positivo para a ictiofauna, né, devido à construção de barragens? Já conseguiram observar isso em alguns estudos? É para responder já? Pode responder. É assim, ó. É quase filosófico essa resposta, porque algumas espécies, como eu disse, são sedentárias e essas podem aumentar. Então, para essas espécies, essa mudança vai ser boa. Mas, por outro lado, a diversidade, o número de espécies nativas vai diminuir. Então, algumas espécies podem agradecer por ter construído a barragem e outras vão sumir. É isso que eu disse, pode sumir numa escala local, regional ou global, dependendo de quantos reservatórios, aonde é esse reservatório e vários aspectos. É isso. O reservatório tem diferentes efeitos sobre as diferentes espécies de peixes. Algumas agradecem por ter construído, outras não. Mas se você pensar em biodiversidade, não, todos eles são negativos, tremendamente negativos, né? Todas as barragens. Certo. Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre escadas de peixe, né? Sabemos que você é um dos grandes expoentes no país aí sobre essa temática, né? Nós temos essa gratidão de termos você aqui conosco na UFT, né, no curso de Ciências Biológicas. E aí nossa pergunta, Sérgio, referente a essa temática, né? Vamos falar um pouco da efetividade realmente dessa escala de peixe em reservatórios, né? Observa-se muito, fala-se muito sobre a migração de peixes, né, determinadas espécies, que necessitam realmente realizar
esse procedimento de subida de uma escada artificial, digamos assim, para manter o seu ciclo de vida, a tentativa de manutenção da espécie, né, de ter realmente seus genes passados para os próximos descendentes, né, digamos assim, para os alunos entenderem um pouco melhor, né? E aí isso é quase comparado com uma batalha de gladiadores. Então nós sabemos que os mais aptos, né, os mais fortes, mais vigorosos, vão conseguir ter esse êxito, né? E sabemos que essa passagem realmente numa escada de peixe, né, ou de um obstáculo geográfico natural, ela vai ter intensas adversidades ao longo disso, né? E os perigos são notórios para essas populações, né? E aí a pergunta, na verdade, que nós temos, e até o Lucas perguntou isso também, né? Por que as escadas de peixes têm se mostrado ineficientes nesse processo de transposição para as espécies migradoras? Bom, são vários aspectos que mostram que ela é ineficiente. O primeiro é que escada de peixe, elevadores de peixe, canais construídos para passagem de peixe, então, todos os mecanismos de transposição, são sempre seletivos, ou seja, nem todas as espécies migradoras vão utilizar. Esse já é um problema. O segundo problema é que aqueles indivíduos que sobem a escada ou passam da parte de baixo da barragem para cima, não vão voltar para recompor o estoque de baixo. Eles, na melhor das hipóteses, eles conseguem sair debaixo da barragem, passar para o reservatório e chegar na cabeceira dos rios e reproduzir. E essa é uma possibilidade, mas o importante é que a gente está pegando os peixes debaixo da barragem e passando para cima. Bom, mas se os ovos e larvas voltassem para recompor o estoque de jusante, tá, tudo bem. Os adultos não voltaram, não voltam, não conseguem voltar, mas ovos e larvas recomporiam, mas não recompõem. Então, na prática, nós estamos deplecionando ou diminuindo os estoques de peixe abaixo das barragens jogando. Nesse caso, é jogar para cima, porque ele vai, a hora que ele entra no reservatório, a hora que o migrador entra no reservatório, ele entrou num mundo completamente diferente do que ele está preparado, porque é água parada. A grande dúvida que existia até pouco tempo é se os migradores conseguiam se direcionar a hora que entram no reservatório. Atualmente já sabe-se que sim. Mas de qualquer forma eles não voltam para recompor, ovos e larvas não voltam. Então, escada aberta significa que nós estamos jogando, passando o peixe para cima e o estoque de baixo está diminuindo e não vai ser recomposto. Quer dizer, isso é extremamente preocupante, isso não pode ser feito. Além do aumento da predação, né? Você falou dessa predação intensificada, na entrada tem que enfrentar os botos, o homem, porque tem aglomeração ali, aí dentro da escada tem predador, na saída da escada tem predador. Se ele passar por tudo isso, ainda pode, se ele conseguir passar por tudo isso, ainda não volta para recompor o estoque de jusante, né? Nem ele, nem os ovos e larvas. Então, as escadas de grande barragem, que foi onde nós estudamos, as de maior porte, escada de peixe não funciona. Isso há 100 anos, mais de 100 anos que no Brasil está se construindo escadas. E nunca, ou essa pergunta, o que acontece com o peixe que sobe, foi feita há pouquíssimo tempo atrás. Todo mundo olhava para a escada, via peixe migrador lá dentro e falou, funcionou, resolvemos o problema, agora os migradores conseguem vencer a barragem e a barreira e está tudo certo. Não está tudo certo. Ele só passa, ele não volta, nem ovos e larvas voltam. Tem que fechar. Tem que achar outra saída, que não é essa. Okay. Nesse contexto, Sérgio, né, vamos voltar um pouquinho sobre a introdução de espécies exóticas novamente aqui. Né? Existem alguns títulos na literatura que apontam para a gente, né, que uma das possibilidades de você recompor a ictiofauna de um reservatório seria o repovoar com espécies nativas, né, esses territórios. Né? O que você acha dessas questões de estocagem de peixes nativos para repovoar essas regiões? É assim, a forma que eu vejo. Nós temos que assumir, quando construímos um reservatório, que nós alteramos o ambiente. Esse ambiente não é mais rio. Nesse ambiente, muitas espécies não vão conseguir viver. Não adianta a gente
tentar forçar isso soltando jovens, porque ali não é um ambiente propício para ele se alimentar, para reproduzir, ou sei lá para quê. Não é. Ele não reconhece, muitas espécies não reconhecem o reservatório como um ambiente propício para seu ciclo de vida. Então, esqueça esse negócio de soltar peixe para recompor um ambiente que não é mais dele, não é mais o mesmo ambiente. Não é porque você tem saudade da fauna que existia na fase rio que ela vai existir no reservatório. Esquece isso. Isso é jogar dinheiro fora, jogar esforço fora, isso não funciona. Então, primeira coisa é respeitar. O ambiente foi alterado e as espécies muitas espécies que existiam ali, pode ser que não ocorram mais ali. Mesmo que eu tentar forçar, isso não ocorre. Então, esse é um erro. Mas o repovoamento com espécies nativas, ela é uma estratégia de manejo. Só que é uma estratégia de manejo, em algumas situações, que devem ser adotadas com muito cuidado, especialmente na questão genética. Porque o que acontece na centro de piscicultura é que a desova de um casal, você pega duas matrizes, e a partir dali, de um casal, você produz uma quantidade imensa de alevinos, porque você aumenta a sobrevivência e pega aquele monte de irmãos geneticamente parecidos e solta no ambiente. Então, as espécies do ambiente natural que tem uma frequência gênica, tem uma variabilidade genética selecionada há muito tempo, ela é alterada. Então, você causa um problema genético na história. Então, sempre, seja a espécie que vocês pensarem, se você aumentar a sobrevivência dos indivíduos jovens e soltar no ambiente, você tem que avaliar se você não está soltando indivíduos muito parecidos, indivíduos irmãos, porque a gente sabe que a hibridação é mais alta. Então, cruzamento de parentes, cruzamento de irmãos, alteração de frequência gênica, nada disso é desejável no ambiente natural. E o engraçado é que algumas décadas atrás, isso era uma prática tão comum. O piscicultor terminava a produção de alevinos dele, aí para fazer para ajudar o ambiente, pegava alguns deles, chamava a imprensa ia toda lá, televisão, jornais, e o cara soltando os peixes e eles fotografando, todo mundo batendo palma. Então, as questões ambientais não são simples assim, é muito mais complexa, né? Então, isso tem que ser feito de uma forma... Como estratégia de manejo, ela não pode ser descartada, é uma ação. Só que essa ação tem que ser feita com todo cuidado, com controle genético nesse caso. E que é dificílimo. Quando a gente fala, vamos adotar a ação de uma forma controlada. Não é tão fácil assim, né? Então, esse é um exemplo de ação que ela existe, pode ser adotada, mas tem que ser tomado muito cuidado. Tanto que ela foi descartada há muito tempo. Assim, há algumas décadas atrás isso era utilizado com frequência, hoje já não se fala mais em repovoamento. Porque o ambiente não suporta, se o bicho não está mais ali, é porque aquele ambiente não é propício para ele. Não é? Sérgio, muito se fala sobre impactos da construção de barragem, né? Das barragens, na verdade. Mas me diz uma coisa, por que tanta ênfase dos impactos na região amazônica? O que a região amazônica tem, esse chamariz realmente? A ictiofauna que é abundante, a diversidade é abundante, a abundância é maior. Qual que é o grande, digamos, chamariz realmente da região amazônica para a gente? Não, ok. Biologicamente é um dos ambientes ecossistemas mais importantes do mundo. Ponto. Isso é verdade. E por ser assim, ele tem uma vocação para a conservação. Ponto. Isso é verdade. Não é a vocação da Amazônia, pelo que ele representa em termos de biodiversidade, a vocação é a conservação, não é produção. Ok? Mas além disso, né, não falando só de peixe, falando de conservação de forma geral, a Amazônia tem um apelo de imagem, de marketing, que é justo, muito grande. Um apelo muito maior que o Cerrado, por exemplo. Então, vender, por exemplo, o Cerrado, os problemas ambientais que nós temos no Cerrado, é muito mais difícil do que você vender os problemas ambientais que estão acontecendo na Amazônia. E o Cerrado passa por uma situação, assim como a Mata Atlântica, muito pior do que a Amazônia, em termos de conservação. Mas não tem o apelo de marketing.
Não estou falando que a Amazônia não é importante, óbvio que não, os ecossistemas mais importantes do mundo. Mas em termos de marketing, outros biomas não têm o mesmo apelo. Então isso também interfere nessa preocupação de toda a mídia, de todo mundo em relação à Amazônia, e esquece que nós temos outros biomas que também estão em situações, às vezes, pior do que a Amazônia, como o Cerrado, por exemplo. Certo. Vou fazer um parênteses aqui, porque tem uma telespectadora aqui que é fominha, né? A Giovana, né? Inclusive foi aniversário dela ontem, né? Parabéns, Giovana, ao vivo, né? A Giovana tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante para ser feito aqui, né? O assunto do momento, no Tocantins, por exemplo, né? É a criação de espécies em tanques de reservatórios, né? Tilápia, né? E isso tomou uma proporção regional e nacional devido a essa questão realmente, né? Quais são os impactos reais realmente desse tipo de metodologia de criação de peixes, né, não nativos, né, em tanques redes, por exemplo? Olha, Tiago, a invasão de espécies é o segundo principal fator de extinção de espécies nativas nos ecossistemas, né? Então a gente tem que evitar a invasão de espécies. Né? A bandeira do biólogo é a diversidade, e se isso está levando à redução da diversidade, nós não podemos aceitar. Ponto. Isso é uma verdade. Agora, esses tanques redes sempre aparecem como uma boa alternativa para o piscicultor, não é? Porque talvez seja mais fácil manejar, mais barato e tal, mas sabe-se a partir da literatura que todo tanque rede, toda criação em tanque rede resulta em escape. Não tem como não escapar os peixes, alguns exemplares, do tanque rede, porque não sei se vocês conhecem tanque rede, ele fica no meio do reservatório flutuando e você sobe ali para pesar os peixes, para manejar o peixe e escapa. Em qualquer parte do mundo escapa peixe de tanque rede. Então, como biólogo, preocupado com a conservação, tanques redes não. Mas tem alguns atenuantes. Depende o que se vai colocar dentro desse tanque rede, quais espécies vai ser criada no tanque rede. O tanque rede não obrigatoriamente seria um desastre total. Por exemplo, se você produzir espécies nativas, o impacto não é tão grande. Tem impacto, mas não é tão grande. Agora, o que se produz em piscicultura no Brasil, basicamente, no Brasil de forma geral, é a tilápia, a carpa e peixe híbrido. Você não encontra muito pouco ainda, apesar de estar se investindo nisso, a criação de espécies nativas. Por que isso? Porque a tilápia, a carpa, estão sendo selecionadas para produzir, tem uma grande eficiência de produção há muitos anos. Né? E são espécies que está há muito tempo sendo trabalhada para isso. Então, se eu sou piscicultor e for escolher uma espécie, eu quero que seja tilápia, eu quero produzir, eu não sou conservador, eu sou um produtor. Isso é natural na cabeça do produtor que investiu grande parte do que ele tinha nesses tanques redes. Então, resumidamente, tem tanta coisa para falar sobre isso também, mas tanques redes não são desejáveis. Os tanques escavados, que são aqueles tanques fora do reservatório, também é arriscado ocorrer a introdução, mas de qualquer forma é possível se pensar num controle melhor. Tanque rede escapa sempre. Tanques escavados ainda é possível tentar se contornar. Agora, depende do que coloca lá dentro também o tanque escavado. Espécie exótica é muito perigoso. É muito perigoso. Não tem como defender espécie exótica, já que é o segundo fator de extinção de espécies no planeta. Então, olha só, são dois principais fatores que levam à extinção de espécies nativas. Alteração do ambiente, ok, a barragem por si só já é uma alteração do ambiente, vai levar à extinção. E o segundo fator é a introdução de espécies, que acontece quando você, dependendo do tipo de uso da terra que você vai fazer, vai acabar sendo introduzido espécies no reservatório. Isso não é desejável. Agora, tem que pensar no outro, é sempre assim, as decisões. Eu estou falando como biólogo, e a minha função é essa. Eu não estou analisando a questão econômica, não estou analisando a questão social, não estou analisando a questão política, eu estou analisando a questão biológica. E qualquer decisão que se for tomar em relação ao ambiente tem que levar em consideração todo esse rol
de variáveis. Não adianta o biólogo pensar que hoje em dia se decide somente defendendo a questão ambiental. Tem que defender a questão ambiental porque é isso que nós dominamos. Agora, essa decisão, esse peso ambiental vai ser balanceado com outros fatores. Ok? Acho que é isso. Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre a realidade que nós vivemos aqui no Tocantins, né, principalmente em Palmas, em Porto Nacional, Brejinho do Nazaré, essas cidades que foram atingidas pela barragem da UHE Lajeado, né? Quais foram, você participou desse estudo, né, desde a implantação dele e do posterior também vem participando ativamente com vários estudos, né? Quais foram os primeiros impactos que vocês observaram sobre a ictiofauna com a questão da não supressão da vegetação nativa existente? Isso nós estamos falando de uma região de cerrado, né? E aí, se você puder falar um pouquinho das causas que vocês observaram aqui, e quais são as causas, por exemplo, que aconteceu em outras hidrelétricas, outros reservatórios ao longo do Brasil e do mundo, né? Que se tiver algum conhecimento, seria interessante para a gente nesse momento. Então, os reservatórios podem inundar diferentes áreas e diferentes tipos de vegetação. Como você lembrou, o reservatório de Lajeado basicamente inundou cerrado. O reservatório de Balbina, que foi o grande desastre ambiental brasileiro de todos os tempos em termos de barragem, inundou floresta, em uma área imensa, para produzir nada de energia. Então, a inundação da vegetação, ela preocupa quando se vai discutir um reservatório, porque ela pode levar a uma diminuição do oxigênio na coluna d'água, ou em toda a coluna d'água, ou só no fundo, e isso vai levar a grandes mortandades, e a qualidade da água fica comprometida. Então, o problema é esse, a qualidade de água resultante da inundação da vegetação. No Lajeado, nós não tivemos, hoje inclusive eu estava conversando com a professora Solange, eu tentando lembrar junto com ela, que ela desse tempo também, e ela trabalhou com macrófita no Lajeado, ela monitorou as macrófitas do Lajeado. Nós não tivemos grandes mortandades de peixe, talvez muito pontual, devido à formação de bancos de macrófita. Não foi um problema muito ou relevante, não foi um impacto relevante para o reservatório de Lajeado. Entretanto, existe uma discussão em que nos interessa muito como biólogos, que é o seguinte: por lei, tem que se tirar a vegetação quando vai se construir um reservatório. O que nos interessa é que deixe a vegetação. Desde que essa vegetação não comprometa, a deterioração dessa vegetação, a decomposição dessa vegetação, não altere a qualidade de água. Por que isso? Porque nós sabemos que quanto mais estruturado for um ambiente, e vegetação inundada estrutura o ambiente, maior é a riqueza de espécies das comunidades. Então, se você, ao invés de tirar toda a vegetação, cortar toda a vegetação e inundar aquela área, fica tudo homogêneo, se você deixar a vegetação, árvores, por exemplo, o ambiente fica heterogêneo e a relação presa-predador fica mais equilibrada, a disponibilidade de abrigo, de alimento é maior, quer dizer, cria-se um ambiente como, entre aspas, né? Como um recife de coral, né? Um ambiente altamente heterogêneo que suporta uma biodiversidade imensa, porque tem muitas possibilidades de utilização daquele sistema. Então, para nós, biólogos, é melhor não tirar a vegetação, desde que essa vegetação inundada não altere a qualidade de água, ou seja, não depressione o oxigênio da coluna d'água. Hoje em dia existem modelos matemáticos, e o pessoal fez isso em Lajeado, fez em peixe radical, faz isso com frequência, que ele é estimado quanto de vegetação tem que ser retirada da área de inundação e quanto pode deixar, em termos de qualidade de água. O biólogo fala, deixa tudo, desde que não comprometa a qualidade. Agora, tem muita discussão disso. Se tirar a vegetação é uma ação efetiva em termos de qualidade. Tem muita discussão, mas, em suma, é isso. No Lajeado não foi um problema ambiental relevante, não foi um impacto ambiental relevante, não. Mas em outros reservatórios isso pode se tornar, sim, um impacto relevante. Sérgio, nós temos uma observação aqui feita pelo Charles, né? Ele até brinca que é uma curiosidade meio boba, né? Mas talvez a gente saiba responder o porquê, né? Voltado à questão dos peixes, né? Ele diz que ele nunca viu boto na montante da barragem, né? De barramentos, né? Principalmente aqui em Lajeado, né? Ele até brinca que
é viagem da cabeça dele ou ele realmente isso é devido ao barramento, né? E se existe algum método de relocação desses animais, né, espécies. Aí eu já digo, imagine se para translocar um peixe é difícil, imagine um boto. É. Não, e o pior é que eu não sei responder essa questão. Eu sempre ia para campo e observava boto, basicamente em região mais de água mais rápida, né? Jusante tinha bastante, no Manuel Alves tinha bastante, na entrada do Manuel Alves, quer dizer, então em certos trechos você encontra, mesmo dentro do reservatório, eles ficam na boca do tributário ali, eles escolhem algumas regiões onde se aglomeram mais peixes, né? Agora, eu não sei qual o tratamento que eles estão dando para resolver a questão dos botos. Mas eu tenho a impressão, não sei se é verdade, que ele não gosta. O reservatório é utilizado temporariamente para ele, mas não é um ambiente favorável. Aparentemente, eu não entendo de boto, não, desculpa aí. Certo. Sérgio, uma pergunta que é uma curiosidade, na verdade, minha, e acho que talvez seja de alguns colegas. Parece que realmente é inevitável, né, a construção de barragens ao longo dos rios nacionais, né, principalmente dos rios amazônicos, né. Teria como a gente mensurar ou categorizar, digamos assim, quais áreas são prioritárias para a conservação, né? Se tem algum critério, né? A gente sabe muito bem que alguns anos atrás o ICMBio fez uma lista de espécies ameaçadas que foi de frente à lista de interesse comercial, né? Então os dois ministérios, a Pesca e a Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, se chocaram devido à composição à elaboração dessa lista, né? Mas isso talvez tenha sido um dos pilares, né? Para se categorizar numa área prioritária para a conservação, né? Mas, a sua visão de ecólogo, né, existe algum outro mecanismo, algum outro procedimento que pode ser feito para destinar as áreas que são prioritárias? Ó, a primeira coisa que eu acredito é que é difícil numa diversidade tão grande de espécies que nós temos focar a conservação de uma espécie. Para mim, é mais interessante a gente pensar em conservação de áreas, não de espécies. Obviamente, áreas que a espécie ocorra, que as espécies raras ocorram, não é? Mas não pensar em uma espécie ou duas espécies. Me parece mais prático você eleger áreas que não possam ser alteradas, né? E aí depende muito, assim, depende de muitas coisas. É difícil de responder de primeira, mas eu vou usar o exemplo mais próximo da gente, assim, que eu constatei, estou constatando até hoje. O Alto Tocantins, acima de Lajeado, já não tem mais trecho livre, tem um único trecho livre entre Peixe Angical e Lajeado. E esse trecho livre é um trecho absolutamente importante aqui do Alto. Talvez o mais importante que a gente conheceu, porque tem muitas lagoas, tem tributários importantes que a gente conhece, a gente coletou lá durante muito tempo. Então, de antemão, essa área seria prioritária para a conservação, como eleger essa área é fundamental. E isso o órgão ambiental, os órgãos ambientais sabem disso, porque quando começou a discussão de construção de Ipueiras, que é um reservatório entre Lajeado e Peixe Angical, nós dissemos, olha, vocês vão acabar com o último trecho. E ainda bem que foi segurado por enquanto, porque os reservatórios nós não sabemos até quando vai se segurar a construção de reservatório. Não se sabe, depende da demanda. Porque isso que eu falei é sempre um balanço entre vários aspectos econômicos, sociais, políticos e biológicos. Quando, por exemplo, ocorre o apagão, em 2001, ocorreu o apagão. O país entrou em desespero, porque não tinha energia. Foi o ano que saiu o Lajeado. O Lajeado foi fechado em 2002, salvo engano. Então, quando você tem uma questão econômica tão forte, que não teve planejamento de produção de energia elétrica, vai acabar a energia, e acabar a energia numa grande cidade, o pessoal não consegue descer dos prédios para ir embora para casa. São prédios de 30 andares, você vai ter que descer. Imagine a cidade toda. É muito complicada a situação. Não houve um planejamento nesse período. Então, o Brasil passou por um período que a gente chamou de apagão.
quando todo mundo ficou, os governos, os órgãos públicos ficaram desesperados para construir barragem, porque a demanda era maior que a oferta. Então, nesse caso, o critério biológico, o aspecto biológico, mantém esse trecho e tal, esquece. Eles vão para cima do que for mais, o que resultar no maior ganho, na maior produção energética, né? Que é um dos critérios para se escolher onde vai construir. Mas quando você pode ter um planejamento, falasse agora, Sérgio, aonde não deve ser construído um reservatório? Pelo menos, tem vários, mas onde não deveria se construir, mas um deles é nesse trecho entre Lajeado e Peixão. Esse não deve se mexer nisso. Construa outros, mas deixa esse trecho, porque senão a gente pode perder muitas espécies. Aliás, quando eu cheguei aqui, há muitos anos atrás, a conversa que a gente tinha com os órgãos ambientais era essa. Os órgãos ambientais falavam assim, olha, isso só tinha Tucuruí. Quando eu cheguei aqui tinha Tucuruí e estava começando Serra da Mesa, não existia nenhum dos outros. A discussão era a compreensão do órgão ambiental, dos órgãos ambientais. Nós vamos construir no Tocantins, mas vamos manter o Araguaia. E a gente acreditou nessa história. Essa história não é assim que funciona. Existe um planejamento. Qualquer coisa, pode ser que a próxima barragem na bacia Araguaia-Tocantins seja em Santa Isabel, que é foz do Araguaia aqui, vai produzir muita energia. Em termos de ganho, de custo-benefício, o benefício é muito grande em termos de produção de energia. Então a gente não sabe. O que a gente sabe é assim, biologicamente eu posso falar, olha, se for pensar no Tocantins, essa daqui é a última que vai sair. Né? Isso, a discussão é muito complexa, porque depende de como está a bacia. O Araguaia não tem ainda. Então, aonde vai se construir o primeiro? Vamos discutir, se vai ser na cabeceira, se vai ser na foz, que tipo de reservatório? Porque você tem reservatório que a quantidade de água que entra é igual a que sai. Tem outros que é de acumulação, que acumula bastante e depois desce de uma vez. São coisas diferentes, com impactos diferentes, impactos de magnitudes diferentes. Mas se a gente for pensar assim, Tocantins, o que nesse momento não deve ser feito é construir essa barragem para acabar com o último trecho do Alto Tocantins. E aí nós vamos perder espécies migradoras. Em relação a espécies migradoras, eu não sei quanto tempo a gente vai falar ainda. Nós temos uns 10 minutos ainda, Sérgio. Eu só queria falar em relação a Tucuruí. Quando eu cheguei aqui, só tinha Tucuruí. Quando eu cheguei no Tocantins. E não tinha Serra da Mesa, não tinha mais nada de barragem. E conversando com os pescadores tradicionais, especialmente Tia Júlia, quem é da raiz do Porto Nacional deve ter conhecido Tia Júlia, uma pessoa importante em Porto, em termos de história. E ela falava, olha, eu sempre pesquei aqui os grandes bagres, a dourada, não falava grandes bagres, falava a dourada, a piramutaba. Esses grandes migradores da Amazônia tinha aqui antes de Tucuruí. Com a construção de Tucuruí, isso já era, quer dizer, uma barragem, porque é uma espécie que tem uma demanda, uma distância que percorre muito grande. Na Amazônia, esses bichos percorrem milhares de quilômetros para completar a reprodução. Outras espécies migradoras não precisam de distância tão grandes, mas esses grandes bagres amazônicos que existiam aqui no Tocantins não existem mais, ou são raríssimos, porque se construiu uma barragem que impediu a passagem deles. Eles precisam passar para completar o ciclo de vida. Então, tchau. É eliminado. Então, a análise de onde vai se construir depende da fauna que você tem, as exigências da fauna, que se você soubesse que aqueles peixes precisavam de migrar todo esse trecho, você não deveria ter construído Tucuruí. Mas nem se sabia disso na época. Né? Ninguém sabia dessas coisas. A ictiologia no Brasil está avançando em uma velocidade muito grande. Para vocês terem ideia, o número de espécies descritas na bacia Araguaia-Tocantins nos últimos anos é maior do que as espécies descritas em outras bacias. Quer dizer, a descrição aqui de novas espécies está sendo bastante intensa. A bacia Araguaia-Tocantins, tem uma conversa que eu estava tendo com o William Ruiz, e o que está preparando um trabalho junto com o Paulo Lucinda e outros colaboradores, estima-se 900 espécies para a bacia Araguaia-Tocantins, sendo que 1/3 dessas espécies são endêmicas da bacia. Então, é um sistema bastante complexo, assim, é muito complexo, pouco conhecido. Muitas dessas espécies nunca receberam nome, quanto mais ser conhecidas quanto às exigências ambientais. Nós não sabemos, né?
Óbvio que tem formas de se contornar isso, de se trabalhar, é possível se trabalhar isso, mas tem pouca gente trabalhando e muito problema para ser resolvido. Aliás, para os biólogos que estão assistindo, que estão escolhendo área de atuação, se está previsto 400 barragens para toda a Amazônia, saiba que isso vai ser um campo de trabalho bastante fecundo. Se eu fosse vocês e a gente estivesse pensando numa área para trabalhar, começaria a trabalhar, especialmente na parte sistemática, sei lá, e vai para a ecologia sistemática. Mas é um campo muito promissor, porque não tem como evitar barragens. E não tem gente suficiente trabalhando nessa região. Quem está no sul-sudeste, muitas vezes não quer vir trabalhar aqui. Né? Aqui que eu digo é na região norte. Então, uma boa Certo. perspectiva de uma necessidade muito grande de gente trabalhando nisso. Eu acho bacana esse incentivo que você deu à sistemática e ecologia, né? Até mesmo pela minha formação de sistemata. Nós estamos nos caminhando para os 10 minutos finais da nossa live, né? Eu acho que é interessante a gente começar já a fechar um pouco as arestas para não deixar algumas perguntas. Eu sei que infelizmente não dá tempo para a gente responder todas, né? Todas, mas vamos tentar o máximo possível, né? Eu vou tentar fazer uma conexão aqui, na verdade, da pergunta da Giovana com a pergunta da Caroline, tá? Elas perguntam, basicamente, como que deveria ser a tomada de decisões, né, das universidades frente aos órgãos públicos, como que seria esse processo, realmente, de tomar a decisão, né? Desde a da implementação do estudo científico, né, levado aos órgãos de deliberação, digamos assim, de um empreendimento hidrelétrico. Né? Como você acha que seria o caminho mais parcimonioso, digamos assim? Isso é muito complicado, porque o licenciamento ambiental, ele, em tese, ele funciona muito bem. A sociedade tem uma participação importante no licenciamento ambiental. Isso em tese, em lei, está escrito isso. O processo, em tese, deveria funcionar, é muito bom. O problema é a informação que chega. Porque muitas vezes, quem tem que decidir isso, eu já participei de audiências públicas em relação a essas várias barragens aqui. A informação que ela chega para quem está assistindo, e é o leigo que está assistindo, é uma informação picotada de um lado só. Quem está assistindo não sabe se aquilo realmente é bom, a barragem pode ter vantagem. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Lembrando que não é só a questão ambiental para a sociedade. Para nós, biólogos, pode ser a questão ambiental que deve contar. E deve contar. Mas não esqueça que tem a questão econômica, social, política, tudo isso envolvido. Então, esses licenciamentos ambientais, na minha opinião, deveriam mostrar para a sociedade. Isso é utópico, mas é importante ter utopia para saber onde a gente quer chegar, né? Então, esses licenciamentos ambientais, eles deveriam mostrar para a sociedade o que é vantagem e o que é desvantagem em todos os aspectos. Né? Não se decide mais um empreendimento somente em um aspecto. Aliás, decide-se, né? Tem certos governantes que podem decidir o que eles quiserem, né? Mas isso foge à lei de como está planejado o processo decisório. E tem que se melhorar o processo decisório, a população tem que saber todos os aspectos, a vantagem e desvantagem. E isso em todos os aspectos, né? É isso. Acho que é isso. É difícil saber o que vai rolar. Vou fazer uma pergunta para ver se a gente consegue fechar totalmente essa nossa discussão. Né? Considerando a perspectiva de construção de aproximadamente 4 hidrelétricas, reservatórios na região amazônica, né? É uma publicação do The Guardian em 2014, né? Essa projeção, digamos assim, de 400 reservatórios nessa região. É possível realmente ser otimista em relação à conservação da ictiofauna amazônica, né? Como um todo, né? Nessa região, realmente, a gente consegue ser otimista, realmente? Otimismo vai de cada um, né, Thiago? Assim, e terminar a palestra falando que não é otimista pega mal, né? Mas falando sério, é muito preocupante, né? É difícil ser otimista em relação à nossa espécie, cara. Porque nós já convivemos, a professora Etienne pode me ajudar se um dia encontrar ela falar isso, mas nós já convivemos nós somos contemporâneos de 6 espécies de outras espécies.
e foram eliminadas, nós somos suspeitos de ter eliminado as outras espécies. Nós eliminamos toda a megafauna da Austrália quando nós chegamos lá. Megafauna são grandes mamíferos acima de 50 quilos, bichos imensos, toda. Aí nós fomos para. A nossa espécie chegou na América do Norte, eliminou a megafauna da América do Norte e foi para a América do Sul e eliminou. Nós somos suspeitos de ter eliminado muita coisa. E estamos eliminando muita coisa. Então, infelizmente, é difícil passar uma imagem, uma mensagem otimista, porque... E eu acho que a gente tem que assumir, assim, não é porque eu tenho uma visão pessimista que eu fico parado. Eu sei o que pode ser bom e o que pode ser ruim e defendo aquilo que eu acho que é bom e que é ruim. Agora, eu também não sou cego de falar que não, isso tudo vai se ajustar. Eu não acredito que vai se ajustar. A gente vai ter que se ajustando a essa nova realidade. Na minha opinião, desculpe, isso é uma opinião absolutamente particular. Pelo que eu vi até hoje, eu vi bastante coisa nesse tempo que eu estou aqui com a ictiofauna, bastante modificação, né? Mas mudança de plano de construção. E se você pega a história do homem, nossa espécie é assim, né? É uma predadora feroz, né? Feroz. Então, infelizmente, a gente chegou para destruir. Agora, toda espécie também tem seu tempo no planeta, né? Toda espécie. E isso é um conforto para as outras espécies, né? E pode ser que a gente vá primeiro do que as outras, porque realmente, infelizmente, eu não consigo passar uma mensagem otimista em relação à degradação ambiental. Certo. Tomara que eu esteja errado, Vamos... mas é difícil para mim. Vamos caminhando para o final da nossa live, né? Eu acredito que foi bem produtiva nossa discussão aqui nessa tarde, né? Subsequente à palestra que foi fenomenal, né? Gostaria de agradecê-lo novamente pelo empenho da palestra e de estar aqui com a gente na live, né? Eu esqueci de me apresentar formalmente no início, né? É uma coisa que a gente não está de costumeiro. Eu apresentei o Sérgio, mas não me apresentei, então farei isso no finalzinho, né? Eu também sou professor do curso de Ciências Biológicas, né? Sou ictiólogo, assim como o Sérgio. E esse projeto nosso, ele visa trazer um pouco de informação científica, de bate-papo realmente aos nossos acadêmicos e à comunidade em geral, nesse tempo de pandemia, né? Eu gostaria de agradecer novamente ao Sérgio. Sérgio, nós temos aproximadamente 2 minutos antes que a live caia, né? Que é um procedimento do Instagram, se você quiser se despedir formalmente do pessoal. O que eu quero é agradecer a audiência e dizer que eu estou disponível para discussão, né? O pessoal sabe, o pessoal que é de Porto, que é da UFT, pode me procurar, que eu estou sempre disponível para conversar sobre isso. E obrigado, então, pela atenção, isso. Acho que eu falei mais do que deveria, na realidade. E agradeço também ao Thiago por ter colaborado aqui comigo. Sérgio, novamente, muito obrigado, né? E as contribuições, suas falas são realmente enriquecedoras, ao meu ponto de vista, pelo menos, né? E acredito que aos demais também, tá? Muito obrigado, boa tarde ao pessoal que acompanhou a gente nessa tarde. Meu muito obrigado novamente. Acompanhe a gente no canal do Instagram do curso, né? Que é nosso Ciências Bioporto Oficial, né? Ciências Biológicas UFT Porto, né? E no nosso YouTube também oficial. Nosso like lá, nosso joinha, acompanhe a gente. Nós vamos estar aí acompanhando vocês e fornecendo alguns conteúdos a vocês. Obrigado, hein? Até mais, até a próxima. Até mais. Abraço.